Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com uma sugestão de solução do problema 3 da prova da segunda fase da OBMEP 2021, tá? 16ª OBMEP. Bom, essa prova é de nível 3, tá? Para alunos do ensino médio. Vamos lá. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado, né? No quadro negro, né? Famoso quadro negro. Bom, qual é a probabilidade de que a casa central seja preenchida com um número ímpar? Primeira coisa, pessoal, de 1 a 9, né? De 1 a 9, nós temos o quê? Nós temos 5 números ímpares, né? E 4 números pares, correto? Ó? Então, nós temos aí, ó, os ímpares, tá? 1, 3, 5, 7 e 9, né? São 5. E os pares são 4. Primeira coisa, né? Senão não dá nem para resolver o problema. Bom, então, eu quando vejo um problema desse, né, eu tento simplificar ele ao máximo, né? Então, eu acredito que há duas maneiras boas de resolver o problema, mas talvez a mais simples seja focar, né, na casa central, então, tá? Que no caso desse item A, né? Então, vamos tentar uma solução aí, assim, ó. Foco na casa central, tá? Só vamos pensar na probabilidade dela, né? Bom, então, quais são os casos aí favoráveis, né? Favoráveis, né? Ó, vamos pensar assim. Casos favoráveis, né? Quais são os casos que nos favorecem, né? Aqui na casa central. 3, 5, 7 e 9, né? 1, 3, 5, 7 e 9, né? Ou seja, 5 casos, tá? E quais são os casos possíveis? Quais são os casos possíveis, né? 2, né? Até o 9, né? 9 casos. Bom, então, pensando, focando assim, né, na casa central, não acreditamos também que são esses eventos unitários aí, vamos chamar assim, né? São equiprováveis, tá? Ou seja, todos têm a mesma probabilidade de ocorrer, né? Qualquer probabilidade de ocupar a casa central, né, é a mesma para qualquer desses números, pensando dessa forma, né? Então, nesse caso, né, a probabilidade, né, de número na casa central ser ímpar, qual que seria? 5 nonos. Eu vejo dessa forma, tá? Então, eu não vejo isso aqui ser mais simples do que isso, tá bom? Pode ficar tranquilo que é isso aí a solução, uma solução muito simples desse problema. E até para você entender que não são todos os problemas da OBMEP que tem um nível de dificuldade, tá bom? É muito elevado. Por exemplo, esse item A é bem simples, por exemplo. Agora, uma solução alternativa, né? Eu vou mudar, tá? Eu vou fazer agora uma solução alternativa, né? Seria assim, ó. Vamos apagar o nosso quadro branco e fazer a seguinte forma, ó. Aí a gente vai usar a contagem e usar as possibilidades, tá? De
ocupar essa casa central e as demais casas, né? Então, aqui, usando aqui todas as possibilidades de ocupar a central, né? Então, alternativamente, o que que a gente vai ter, tá? Bom, o que que a gente vai ter? Bom, então, no caso aqui, primeira coisa aqui, ó, casa central, casa central com um número ímpar, né? Vamos lá. Casa central com número ímpar. Nós temos 5 possibilidades. Bom, agora, o que que ocorre, né? Por exemplo, 5 possibilidades para casa central. Um dos números de 1 a 9 foi usado. Então, sobraram 8, né? Então, ocupar as outras casas vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, a última casa, né? Então, no caso aqui, ó, as demais casas, ó, demais casas podem ser ocupadas de 8 fatorial modos, ou seja, né, os nossos casos favoráveis é 5 vezes fatorial de 8. Bom, agora, todos os casos possíveis, né? Agora, vamos aí, casos possíveis, né? Bom, os casos possíveis, né? O que que vai ocorrer agora, né? Cada uma das casas, né? Cada casa aí, tanto faz, né? Agora, nós temos aí 9 casas. Então, por exemplo, primeira casa, central, 9 modos. Segunda, 8. Terceira, né? 7, né? E assim até chegar na última. Ou seja, né? Então, o que que acontece? Há, tá? 9 fatorial modos, né? De ocupar ou de distribuir, né? De distribuir, tá? Os números nas 9 casas, né? Nos 9 quadradinhos, tá bom? Então, novamente, a probabilidade, né, de ter um número, de ter número ímpar na casa central vai ser o quê? Todas têm a mesma probabilidade de ocorrer, né? São equiprováveis, então nós temos aí 5 vezes o fatorial de 8 modos, que são os casos favoráveis, né? Tá? Casos favoráveis, né? Certo? E 9 fatorial modos, que são os casos possíveis, e olha o que que vai ocorrer, ó. Vamos desmembrar aqui o fatorial de 9 vezes, né? Assim como 9 vezes o fatorial de 8, tá? Isso aqui simplificando dá 1, e novamente 9 quintos, né? Talvez não fosse interessante fazer esse item A de duas formas, mas só para mostrar para vocês que aquela forma muito simples, tá? Realmente é uma forma correta, tudo bem? Então, pessoal, já o item B, ó, qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com números pares? Bom, uma coluna preenchida apenas com números pares. Então, vamos lembrar. Temos 4 pares, né? 2, 4, 6 e 8. E temos 5 ímpares, certo? Então, vou tentar resolver esse item B da seguinte maneira. Vamos focar, né, nas casas, tá? Foco nas casas. Bom, então, primeira coisa, né? Escolha da coluna que terão os 3 pares, tá? Então, vamos lá. Escolha
da coluna com 3 números pares. Bom, essa escolha pode ser feita de quantos modos? 3 modos, né? Basta lembrar aí do quadriculado. Vou até colocar a figura aí, tá? Para vocês pensarem nisso. Então, né, a coluna pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Então, tem 3 modos de escolher, né, essa coluna. Bom, agora vamos aí preenchimento das casas. Escolhida uma coluna, né, a primeira casa da coluna, né, pode ser preenchida de quantos modos? Então, vou mostrar isso para você, né. Possibilidade de preenchimento das casas, né. De preenchimento, né, das casas da coluna. Bom, vamos lá. Então, ó, vamos supor que foi essa coluna escolhida, a segunda. Então, a primeira casa, há 4 modos de preencher, né? 2, 4, 6 ou 8. A segunda casa, há 3 modos de preencher, os 3 que restaram. E a última casa, há 2 modos de preencher. Então, essas são as possibilidades de preenchimento, né? Agora, já preenchemos uma coluna, que estão todas as possibilidades de preencher uma coluna e todos os 3 números sejam pares. É 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá? Agora, preenchimento das outras casas, né? Preenchimento das demais, né? Das outras 6 casas, né? Das demais casas, a gente sabe que é 6, né? Agora, gente, ó, essa coluna, vamos supor que ela foi escolhida. Sobraram quantas casas, né? 6. Então, essa casa pode ser preenchida com 6 números, né? Ou 5 ímpares ou aquele par, né? Aqui, 5 números, 4, 3, 2 e 1, né? Ou seja, preenchimento das demais casas pode ser feito de 6 fatoriais modos, né? Então, quantos casos favoráveis nós temos? Nós temos essa quantidade de casos favoráveis. Nós temos essa quantidade de casos favoráveis, ó. 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes fatorial de 6, né? Bom, e os casos possíveis, né? Foco nas casas, lembrando, né? Casos possíveis, tá? Então, por exemplo, essa casa, 9 números, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, né? Ou seja, 9 fatorial, né? Casos possíveis de preencher as casas desse quadriculado com números de 1 a 9, né? Distintos 2 a 2. Bom, então, probabilidade de ter uma coluna com números pares, né? Então, qual que é a probabilidade? Probabilidade de ter uma coluna com números, todos os números pares, né? Vamos fazer assim, né? Anda BO, né? Todos os números pares. Não, com números. Todos os números pares não tem como, né? Que tem 4 pares. Com coluna com apenas números pares, né? Olha a linguagem como é importante. Apenas pares, né? Para ficar melhor, né? Então, os casos favoráveis, certo? Dividido pelos casos possíveis. Vou ter que simplificar, claro, né? 3, 4, 3, 2, fatorial de 6. Vou aqui até no fatorial de 6, é certo? 9, 8, 7, fatorial de 6, certo? Dá 1, né? Ó, vamos lá, o 9, tá? Né? 3 vezes 3, certo?
e o 8, 4 vezes 2, certo? Então, o que nós temos? A resposta é 1/7. Bom, então a resposta para o item B é 1/7. Eu não queria me alongar muito nesse item B, mas eu tenho que mostrar aí também, pensando bem aqui, há uma solução interessante, tá? Para resolver esse item B, tá? Eu vou apagar o quadro aqui e vou mostrar essa outra solução para vocês, tá bom? Bem, essa segunda maneira que eu estou pensando é o seguinte, ó. Como eu posso ocupar, tá? Quatro casas, né? Desse tabuleiro aqui, né? Desse quadriculado aqui 3x3, né? Sendo que três vão estar alinhadas, né? E uma vai estar fora, alinhadas não, vão estar na mesma coluna, e uma vai estar nas outras seis restantes, né? Então, o foco agora é mais nos números, certo? Mas a primeira distribuição que eu estou pensando é aqui, ó. Quantas formas eu consigo fazer isso aqui, ó? Basicamente é isso aqui, ó. Quantas formas eu consigo ter, né? Por exemplo, par, par, par e um próximo par. Então, ó, se eu ocupar a primeira coluna, eu posso ocupar com outro par, assim, né? De uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas diferentes. Bom, agora, se eu ocupar a segunda coluna, né, com três pares, também posso fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas diferentes. E por último, se eu ocupar a terceira coluna com três pares, eu posso ocupar uma outra casa com um número par, né, de, ó, por exemplo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos diferentes. Né? Bom, então, pessoal, o que eu quero mostrar para você que 3 e 6 aqui são as maneiras de ocupar, né, uma coluna, né, somente com pares, né, e uma outra casa com um número par. Então, esse é o foco. Então, é o seguinte, ó, agora eu vou focar desse modo aqui, tá? Então, agora o foco nos números, sim, mas aquela ocupação também é importante. Então, A é 3 vezes 6, né, 18 maneiras, tá? De ocupar, de escolher, né? Na verdade, né? Escolher uma coluna e outra casa, né? Casa desse quadriculado, tá bom? Agora vamos lá, ó. Escolhido uma coluna, tá, e uma casa desse quadriculado, né? Então vamos lá. É onde ficarão os números pares que a gente quer, né? Então, aí agora o foco no número, ó. Cada número, né? Cada número par, por exemplo, agora escolha dos pares, né? Posicionamento dos pares, tá bom? Ó? Posicionamento dos números pares, tá? Por exemplo, então temos o 2, o 4, né, o 6 e o 8. Agora que pode ficar um pouco estranho, né? Porque as possibilidades estão embaixo. Então vamos começar pelo 2. O 2 nós temos quatro possibilidades, né? Ou pode estar na coluna ou pode estar fora, não importa, né? O 4 nós também temos aí, né? Agora o 4, já posicionamos o 2, há três possibilidades de posicionar o 4, né? Já posicionamos o 2 e o 4, há duas possibilidades de posicionar o 6 e restou apenas uma casa para posicionar o 2, ou seja, podemos posicioná-los, né, de
4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 modos, né? 4 fatorial modos, né? Bom. Agora, vamos pensar no posicionamento dos ímpares, né? Posicionamento dos ímpares. Eu podia ter feito... Tudo bem, não tem problema não. Podia ter economizado o espaço. Posicionamento dos ímpares, tá? Ímpares. Não escolhi bem meu espaço e vou pagar por isso, tá? Mas tudo bem. Posicionamento dos ímpares. Então, tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Bom, então, ó, então, 4 casas já foram. De 9, sobraram quantas casas? 5, né? Então, o 1 pode ocupar 5 das casas restantes, o 3, 4, o 5, 3, o 7, 2 e o 9, 1, né? Ou seja, 5 fatorial modos. Bom, onde que eu quero chegar aqui, né? Eu quero mostrar para vocês que é o seguinte agora. Os meus casos favoráveis, né? Ó, os casos favoráveis, tá? São 18 vezes fatorial de 4 vezes fatorial de 5. E, agora, pensando nos números, a gente já sabe que os casos possíveis, né? 9 fatorial. Então, novamente, olha o que a gente tem aí, né? A probabilidade que a gente quer, né? Probabilidade que a gente quer aí, né? Probabilidade do item B aí, tá? Item B, vamos escrever assim, né? É igual a 18, né? Vezes fatorial de 4, vezes fatorial de 5, tá? Dividido pelo fatorial de 9. Vamos dar uma desmembrada nisso aqui, ó. 18 vezes 4, 3, 2 e 1, né? O fatorial de 5 eu vou cancelar ele aqui, tá? E o 9 também já vou dar uma desmembrada aqui, né? Opa, esqueci do 7, não posso, né? De jeito algum. E o fatorial de 5, e aí, ó, simplificando aqui, né? Vou até já preparar aqui, tá? Vejamos o 18 aqui, né? 2 e o 9, 1, né? Vejamos aqui o 4 e o 2, certo? Pelo 8, né? 4 vezes 2, 8. E o 2 e o 3 por 6, né? Então, ficou novamente, né? 1 sétimo, tá? Que é a resposta correta, tá? E feito de outra forma. Tem até uma outra maneira de resolver, tá? Mas eu vou parar por aqui, porque senão fica muita coisa para a gente fazer e o tempo, né? É muito tempo e vocês vão acabando perdendo o interesse, tá bom? Então vamos lá, vamos para o item C. Então, pessoal, item C. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchidas apenas com números ímpares, né? Bom, então vamos pegar a figura, né? Está aí, certo? Bom, então, podemos focar novamente nas casas, né? Vamos foco nas casas de novo aí, que eu acho interessante, tá? Foco nas casas. Vamos novamente aí. Bom, foco nas casas, eu penso o seguinte, olha. Escolha a primeira coisa, né? Temos 5 números. Como ocupar uma linha e uma coluna? De toda maneira que a gente pensar, né? A gente vai ter o seguinte, ó. 3 casas para coluna, né? E aí, 2 casas restantes para a linha. Então, realmente, dá para ocupar, né? Ó, por exemplo, ó, aqui e aqui, né? Aqui e aqui, dá para ocupar escolhendo uma linha e depois escolhendo uma coluna, ou vice-versa, né? Dá para ocupar aí qualquer linha e qualquer coluna, né, com esses 5 números, tá? Ou seja, ocupar uma linha e uma coluna, né,
com 5 números ímpares que a gente tem, tudo bem? Então, é o seguinte, ó, escolha da linha, né? Escolha da linha, né? 3 possibilidades. Escolha da coluna, certo? Escolha da coluna, também 3 possibilidades, né? Então, 3 vezes 3 aí para escolher uma linha e uma coluna. Bom, escolhida a linha e a coluna, nós determinamos 5 casas que serão ocupadas, né? Então, 5 casas da linha e coluna, né, ocupadas pelo números ímpares, né? Então, ocupação dessas casas aí. Ocupação dessas casas, né, por números ímpares. De quantas formas isso pode ser feito, né? Bom, isso pode ser feito de 5 fatorial modos. Por exemplo, ó, vamos pensar aqui rapidinho, né, naqui. Vamos supor que foi assim, ó, ímpar, ímpar, ímpar. Escolhemos a coluna 2 e a linha 3, por exemplo. Então, essa casa aqui, 5 modos, essa 4, 3, 2 e 1, tem que ser tudo ímpar, né? Espero que tenha ficado bem claro isso, né? Bom, então é isso, 5 fatorial modos, tá? Agora, as demais 4 casas que restaram, por exemplo, vamos também mostrar isso, ó, por exemplo, par, 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 já que as outras todas foram ímpares. Então, há 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 modos de ocupar essas 4 casas. Por quê? Nós temos 4 números pares e 4 casas, ou seja, né? Então, a ocupação das demais casas, né, pode ser feita de 4 fatorial modos. Então, temos já os casos favoráveis, né? Agora, todos os modos de ocupar, nós já sabemos, né? Os modos de ocupar as 9 casas, nós já sabemos, isso aí já fizemos, né? 9 fatorial maneiras. Então, basicamente é o seguinte, né? Não, ficou legal isso não, né? Melhor tortinho, né? Então, nossos casos favoráveis, o que a gente tem, né? Ó, 3, vamos ver, né, gente? Tá parecendo não é. 3 vezes 3 vezes o fatorial de 5 vezes o fatorial de 4, né? E os casos possíveis, né? Possíveis, nós temos aqui fatorial de 9. Então, a probabilidade, né? Probabilidade aí do item C, certo? De que tem uma linha e uma coluna preenchida apenas com números ímpares, será 3 vezes 3 vezes fatorial de 5 vezes... Vou colocar um pouco mais abaixo aqui, né? Não ficou muito bom aqui, não fica bom de escrever não, né? Probabilidade do item C, que é um pouco mais abaixo. Probabilidade do item C. 3 vezes 3 vezes casos favoráveis dá isso, né? Dividido pelo fatorial de 9. Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui, né? Certo? Então, 3 vezes 3 vezes o fatorial de 5 eu vou deixar para simplificar, né? Que é maior, certo? E aqui o 9 vezes 8, né? Vezes 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5. Então, ficamos aqui 1, certo? 3 vezes 3 dá 9, certo? 4 vezes 2 dá 8, não é verdade? E dá para simplificar o 3 aqui com 6 dá 2, ou seja, 1 sobre 7 vezes 2, né, que dá
1/14, que é a nossa solução aí para esse problema. 1/14 é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna preenchidas apenas com números ímpares. No item B, a gente viu que deu 1/7. Talvez a pessoa pensasse, então aqui 1/7, então 100%, né? 1 menos 1/7, então aqui vai dar 6/7. E na verdade não, né? Porque tem outras possibilidades, né? Tem jeito da gente não ocupar, né? Uma linha, lá no item B, é ocupar uma linha totalmente com pares, né? Aí a gente pode ocupar, né? De uma forma com pares que não fica aí nenhuma linha, uma coluna para ser ímpares. Então, eles não são complementares, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tudo bem? Olha, pessoal, eu sei que o vídeo aí já tem 30 minutos, né? Mas eu não podia deixar de mostrar essa alternativa de solução para vocês, tá? Porque senão fica até triste, né? Porque é uma solução que eu pensei nela e não tem aí em lugar algum, né? Eu não vi ela em lugar algum. Bom, o que a gente estava falando, né, lá no item A, que eu falei com vocês, que é um modo mais simples, é pensar somente na ocupação, esquecendo-se dos números, né? Mas para isso eu vou usar o raciocínio de combinações simples, tá? Então, o que eu vou pensar aqui? Vou mostrar para vocês combinações aqui. Bom, então, a gente viu que há o seguinte, né? A gente acabou de ver aí que há 3 modos de escolher uma linha e 3 modos de escolher uma coluna, né? Que serão ocupadas pelas casas ímpares, né? Então, olha só, há 3 modos, né, de escolher, tá? Uma linha e 3 modos de escolher, né? Escolher uma coluna, né, para preencher. Puxa, o que eu fiz aqui, né? Preencher somente com ímpares, né? Com os números ímpares. Bom, porque de qualquer forma que a gente viu, vai dar 5, né? Ou seja, há 9 modos de escolher essas duas linhas, tá? E o interessante é que há o seguinte, ó, há 9 tomados, né? 5/5, né? Combinação de 9 casos tomados 5/5, modos de escolher 5 casos, né? Então, isso é fatorial, é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, né? Vamos aqui pelo 8, né? Que é mais fácil aqui, né? Simplificar. E o 6 com o 3 aqui, né? Então, nós temos... Aqui não dá 2, né? Na verdade, o 6 aqui... Não, quer dizer, o 6 dá 2, né? Porque eu simplifiquei com 3, né? Então, nós temos aqui, ó... 9 vezes 7 vezes 2 modos, né? De escolher 5 das 9 casas. Bom, então, olha só. Há 3 vezes 3 modos de escolher uma linha e uma coluna para preencher com casas ímpares, né? E há 9 vezes 7 vezes 2 modos de escolher 5 casas. Então, o que nós temos aí? A probabilidade do item C também pode ser
feita assim, né? 3 vezes 3, que são os modos de escolher uma linha e uma coluna para preencher com casas ímpares, né? Só estou focando exatamente lá, primeira solução do item A, tá? E 9, né? Vezes 7 vezes 2, modos de escolher 5 dessas 9 casas, né? Então, essa probabilidade, olha o que vai acontecer, ó, 3 vezes 3 dá 9, né? Então, exatamente aquilo que a gente acabou de resolver, né? 1/14, tá? Que é uma forma, usando as combinações simples, né? De resolver esse problema. É uma forma bem diferente aí, tá? Que eu pensei para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa solução, tá bom? Então é isso, gente. Tudo de bom e até o próximo vídeo.